entrar na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. E você vai ter uma surpresa, Deus nos deu uma grande revelação que temos que segurar o que Deus está nos dando. Deuteronômio quer dizer a repetição da lei ou a lei novamente. O capítulo é o 8, o versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nós sabemos que Jesus repete isso aqui na tentação do deserto, quando ele é tentado pelo diabo, e ele diz claramente, vamos ver Lucas 4:4. Mateus também fala, mesmo capítulo 4:4. Mas peguei o Lucas aqui e ficou mais perto. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito aonde? Deuteronômio 8:13. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E às vezes nós caímos numa cilada do inimigo e caímos numa tentação de agir fora da palavra. Aí eu citei, estou recapitulando o que dei no culto à tarde aqui. Vamos aqui para a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Veja comigo essa passagem que conhecemos. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão de não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galadão. Depois do quê? Depois da luta que ele teve com Ló. Ló era sobrinho dele, ele levou o Ló com ele, achando que não tinha problema algum, mas Deus tinha dito para ele, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele levou. E nós vimos que o Ló não era um pobre coitado, um órfão, né? Não, era um homem que possuía bens, possuía, vamos dizer assim, fazendas, pessoas a seu trabalho. E houve uma discórdia, uma contenda entre os pastores do gado de Abrão e o pastor do gado do Ló. E o Abrão, sendo um homem muito pacificador, não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Vamos nos separar. Se você for para esse lado direito, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ele então foi, armou suas tendas até Sodoma, que era uma cidade corrompida pela prostituição. Houve uma guerra naquela região, a cidade de Sodoma foi vencida, seus moradores foram levados ao cativeiro e os bens foram saqueados. Entre eles, quem estava? Ló com a sua família. E lá vai o Abraão, mostrando que não guardou raiva, não guardou rancor, não. Foi lá e libertou os seus familiares. Depois de tudo isso que aconteceu, a Bíblia está dizendo que Deus então se revela a Abrão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, versículo 2, que me há de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Aí nós vamos entrar já no capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E eu pergunto, essa palavra saiu da boca de Deus? Não. Mas parece que era uma coisa. Imagine, se coloca no lugar do Abrão. Abrão, entenda, tem um encontro com Deus, recebe a palavra de Deus que ele seria pai, mesmo na velhice, e que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu. Chega em casa, Sara disse, meu bem, já envelheci, sou estéril, até hoje Deus não tem deixado eu engravidar, vamos ter filhos com Agar. E eu gosto sempre de explicar que não era nada escandaloso para aqueles dias, era uma coisa comum entre eles, tanto que eu cito sempre aqui o Jacó, que é neto do Abrão, que depois se torna Abraão. Ele teve filho com 4 mulheres, teve filho com a primeira esposa, depois ele casou com a segunda, mas não abandonou a primeira. Ela podia ter isso naquela época. Aí eu brinco, ninguém pega carona, porque hoje o homem é marido de uma só
mulher. A mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Então, não entra nessa não, tá bom? Só para deixar isso aqui bem claro. Mas o que eu quero explicar é que não era alguma coisa escandalosa. Ele teve filhos, então, com a Leia, com a Raquel e com as duas servas, tanto Zilpa, que era serva da Leia, como também Bila, que era serva da Raquel. Então, foi uma coisa comum entre eles. A Bíblia não fala que ele era promíscuo, que ele era devasso, prostituto, não. Era uma coisa comum. Então, o que a Sara ofereceu não era nada escandaloso, mas era uma palavra que não estava saindo da boca de Deus. E qual foi o erro do Abrão? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Por que ele ouviu? Vamos para Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito. A proposta de Sara parecia direita. Não tem nada demais, é uma coisa comum entre nós. Já que eu não consigo engravidar, vamos ter filho com a serva. Poderia até falar com as servas, né? Mas ofereceu a serva, que era uma coisa comum. Não era nada escandaloso. Então, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é o que aconteceu. Ele se alegrou, ela também deve se alegrar. Quando Agar disse que estava grávida, disse: conseguimos o plano, né? Agar nos tornou uma amante dele, que toda noite ia dormir com ele. Não, entenda bem, foi justamente para engravidar. Ela grávida, ela começou a desdenhar da Sara. Fico pensando, não acrescentando nada à Bíblia: Agar, vem aqui. Não posso, estou enjoada hoje. Agar, eu estou mandando. Eu estou grávida do filho do seu marido. Podia desdenhou, a Bíblia diz que ela desdenhava dele. Aí houve discórdia, tudo. Isso aí, pessoal, dura até o dia de hoje, porque sem querer, entenda bem, jamais levar para um lado irônico, não, muito menos sártico, não. Mas imagine que hoje nós temos que entender que os filhos de Isaac, que depois tem um filho com a Sara, vieram quem? Os judeus. E do filho de Agar com Arão, que é Ismael, quem veio? Árabes. Então, judeus e árabes são irmãos, são filhos do mesmo pai, né? A descendência vem dos dois ali, mas não vou andar no mérito aqui não, que não é para agora. Vamos ficar aqui. O que eu quero dizer, eu quero passar para você, é algo que parecia direito, mas que não era de Deus. Algo que parecia que vinha do Senhor, mas não vinha do Senhor. E eles pagaram o quê? Um alto preço por isso, que parecia uma coisa normal, uma coisa que vinha de Deus, que era uma direção dada por Deus, mas não era. E então eles pagaram um alto preço. Aí nós vamos voltar um pouquinho agora e nós vamos ver algo profundo ainda dentro desse entendimento que a Bíblia fala para nós. Nós vamos lá para Gênesis, o capítulo 17 agora, só para mostrar isso aqui. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aí eu já expliquei várias vezes. Por quê? Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Se você voltar ao último versículo do capítulo 16, era Abrão da idade de 86. Foram 13 anos. 13 anos que Abrão não tem uma experiência com Deus, não tem uma bênção de Deus, não tem uma manifestação de Deus na vida dele. E muito cristão está passando por isso. Há algum tempo você não está vendo Deus operar. O que está acontecendo? Ele disse: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Abrão, eu não envelheci, quem envelheceu foi você. E é verdade, o homem envelhece. 13 anos depois, imagine uma pessoa com 76 para 99, é uma mudança tremenda. E ele mudou. Ele está dizendo: mas eu não mudei, eu continuo o mesmo. Aí ele diz para ele: anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, o plano de Deus é perfeito. A perfeição está no plano de Deus. A perfeição está com Deus. E porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Nosso versículo: então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Quer dizer, agora ele voltou o quê? Para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. Não, pastor, eu não estou fora da verdade. Às vezes estamos em algum setor da nossa vida, nós estamos provando o silêncio de Deus. Não que Deus fique em silêncio, mas nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Às vezes é na vida profissional, às vezes é na vida, vamos dizer assim, sentimental, conjugal, às vezes na vida familiar, com os filhos. Fizemos algo que não era errado,
mas não era Deus dirigindo. Então estamos pagando um alto preço. O que temos que fazer? Temos que voltar para ouvir a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que é dirigida pelo Senhor. E você vai ver que vai funcionar. Agora nós vamos de matéria nova. Essa eu citei na outra, mas não dei essa revelação ainda na televisão direto. Vamos para Lucas capítulo 19. Aparentemente não tem nada a ver. Você vai ver que tem, meu irmãozinho. É muito bonito entrar na Bíblia. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Por que ele queria ver Jesus, um homem rico? Porque certamente ele ouviu falar de Jesus, dos seus feitos, das suas maravilhas, das suas operações. Nós não sabemos. Às vezes tem uma pessoa muito rica, ou uma pessoa de muita fama, e achamos que ela não quer saber de Jesus. Todo homem verdadeiramente tem sede, porque o homem foi criado por ele e para ele. Então lá dentro o homem tem sede de Deus. Mas vamos à mensagem de hoje. Porque ele era de pequena estatura, a multidão, e não podia ver Jesus. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Será que alguém falou: Senhor, aquele ali, aquele baixinho em cima da árvore é o Zaqueu? Não. Jesus é conhecedor de todas as coisas. Estava como homem, mas andava na plenitude do Espírito. Lembra quando ele falou para a mulher: chama o teu marido? E a mulher disse: não tenho marido. Jesus disseste bem, tiveste 5 maridos. O que tu tens não é teu marido. Então, conhecendo a vida dela, ela ficou surpresa. Vejo que és profeta. Então Jesus sabia. Mas vem a nossa mensagem. E Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quando a pessoa se converte, às vezes os amigos não entendem, a família não entende, fica chateada, não sei o quê. Eu estava vendo o pastor Maicon dar o testemunho dele, que quando ele se converteu, a família ficou muito zangada com ele. Você dá fanático, tudo é teu, agora é Bíblia, tudo é Deus, tudo Deus, tudo Deus, tudo Deus. E ele ficou. Isso foi uma luta tremenda. Passou um tempo, mas aí ele foi, batizou o pai, batizou a mãe, batizou a irmã, entenda bem, foi batizando todo mundo, quer dizer, a paz chegou. Mas no começo teve guerra. Às vezes, para ter a paz, você tem que ter guerra, guerra contra o mal, batalha espiritual. E ele passou. E o Zaqueu teve que ouvir isso. Mas vamos ver à frente uma coisa importante. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que o Zaqueu está falando? O que o Zaqueu está falando saiu da boca de Deus? Deus falou com ele isso? Falou. Nós vamos ver que sim. Como é que vamos ver isso, pastor Jair? Primeiro vamos ver a avareza. Vamos para Provérbios capítulo 15, versículo 27. No meio da Bíblia. Diz assim: o que se dá à cobiça ou à avareza, conforme a tradução, perturba a sua casa. Mas o que a aborrece, as dádivas viverá. Coisa profunda que estamos ouvindo. Vamos para Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22. Eis que bati as mãos contra a tua, o quê? Contra a tua avareza, que usaste, e por causa do teu sangue, que houve no meio de ti. Então a avareza, o que é a avareza? É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro faz você, entenda bem, oprimir o seu irmão. O amor ao dinheiro faz você trair a nação. Lembra do Judas Iscariote? Então, o Zaqueu praticava isso, ele amava o dinheiro. Quando ele disse: dou metade dos meus bens aos pobres, mostrou que estava libertado de quê? Da avareza. Depois ele fala uma coisa: dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguém tem defraudado, vou restituir o quê? 4 vezes mais. Vamos para Êxodo, capítulo 22.
22. Se alguém furtar boi ou ovelha, ou degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois. E pela ovelha, 4 ovelhas. Então, o que ele está fazendo? Dentro da palavra de Deus. Que ele não falou, era uma coisa entre eles. Ele sabia disso. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. E quando ele fala aquilo, a reação do Senhor, vamos voltar no Zaqueu, rapidinho lá, porque tem mais coisa para nós hoje. E ele está dizendo para nós, capítulo 19, paramos no versículo 8. Ele diz, o 9, e disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando a salvação vai entrar, quando as pessoas notarem a mudança em nós. Por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, e serás salvo tu e a tua casa. Porque quando a palavra entra, a palavra muda o homem, a palavra muda a pessoa constantemente. Então esse é o segredo para você ter a mudança, a salvação da sua família. Como? Entrando a palavra de Deus no seu coração. E você vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas notarão isso. A salvação vai entrar na sua casa. Lembra que eles moraram? Ele entrou para ser hóspede de um homem pecador? É assim mesmo. As pessoas lá, então, os parentes lá, o pai, a mãe, a irmã do pastor Maico, é religioso, ficou fanático, tudo dele agora é Jesus. Mas com o tempo eles começaram a notar o quê? Que a vida dele era melhor, que ele tinha a verdade com ele. É o que vai acontecer conosco, é o que acontece contigo, acontece comigo, acontece com todos nós. Quando nós chegamos no Evangelho, às vezes as pessoas murmuram, questionam, até gostam. Eu lembro da minha mãe, jamais falaria mal da minha mãe, entenda? A pessoa que, vamos dizer assim, que mais amei na vida, né? Eu poderia dizer assim. E, puxa, olha só, quando ela me fez de tudo para ir para a igreja, eu fui para a igreja, mas quando eu comecei a ir na igreja todo dia, ela disse assim, meu filho, fiquei feliz que você parou de beber na igreja, você está gostando de você na igreja, mas vai devagar, você está fanático já, hein? Está fanático. As pessoas, mas depois ela começou a notar que ele não era fanático, era o compromisso que eu estava com a obra de Deus, o compromisso que eu tinha com Deus, que eu estava abrindo o coração. Nossa mensagem, não se envergonhe da palavra de Deus. E quando você não tiver, espere no Senhor, deixe Deus lhe dirigir, deixe Deus falar contigo. E quando você ouvir a voz de Deus, siga aquela orientação. Aí é o caminho que traz a salvação para você. Amém?